Boa noite, nossos queridos irmãos que estão em casa para o culto dessa quarta-feira. Estamos aqui hoje para compartilhar com você um texto da Bíblia que vai nos falar sobre uma das características importantes na vida de um discípulo de Jesus Cristo. É a paciência. Desde cedo nós ouvimos falar sobre a paciência de Jó. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje no livro de Jó, no capítulo 1, e vamos estudar aqui alguns versículos e vamos aprender assim que o discípulo de Jesus aprende com Jesus algumas virtudes que são indispensáveis se nós queremos realmente nos assemelhar ao Senhor e ter êxito no nosso trabalho, no nosso ministério, de levar outras pessoas a caminharem com Jesus. Abrindo então a Bíblia em Jó, no capítulo 1, diz assim, versículo 1, depois lerei do 9 até o versículo 11, mas se você quiser na sua casa, você daqui a pouco pode ler todo o capítulo, ou até mesmo o livro todo, e você vai sair ganhando com isso, certamente. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. No versículo 9 agora. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui então o versículo 11. Vamos parar para pensar um pouco sobre esse texto. Bom, primeiramente, podemos pensar um pouquinho sobre o que vem a ser paciência. Nós, nesse tempo de correria, quando as pessoas precisam competir, produzir, chegar rápido ao seu trabalho, passando por engarrafamento, tanto estresse que é gerado, as pessoas muitas vezes, com suas atitudes, demonstram verdadeira falta de paciência. Eu, ano passado mesmo, estava no banco e havia uma fila para os caixas automáticos e daqui a pouco começou uma confusão e duas senhoras, já de certa idade, agredindo-se mutuamente com palavras hostis. E ficou muito claro ali para todos que estavam naquele salão que estava faltando paciência. E é muito comum a gente estar numa fila e a gente perceber pessoas tentando furar fila, tirar vantagem, alguns espertos, e a gente sempre fica incomodado com isso. Mas é preciso ter paciência. No trânsito, da mesma forma. Na igreja, em casa, com a família, em relação aos filhos, o esposo, a esposa, é preciso ter essa virtude presente no nosso dia a dia para cultivarmos assim os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos colegas e amigos, mas também nesse relacionamento de discipulado, um irmão ajudando o outro a caminhar com Jesus e nós caminhando com Jesus, precisamos ter essa perseverança, essa constância, Constância, perseverança, resignação. Isso demonstra bem que vem a ser essa característica na personalidade humana tão importante no discipulado, na vida cristã. E eu encorajo você, então, a refletir sobre isso. Eu tenho sido uma pessoa paciente. Olha, nós temos entre os discípulos de Jesus ali a destaque de Pedro, que era uma pessoa que tinha um pavio curto. E a gente sabe que na igreja, no ambiente de trabalho, todos nós trabalhamos com pessoas assim. E a gente sabe o fim dessas pessoas, o resultado não é muito bom. Realmente são pessoas que costumam ter prejuízos com a sua atitude apressada, pessoas impetuosas, que têm realmente falta de paciência. Então eu recomendo para você, para todos nós, que possamos ter um pouco mais de paciência nesses dias difíceis, diante de um cenário de muita insegurança quanto ao futuro, quanto à economia, quanto à vida profissional, aos estudos, até mesmo a vida afetiva, nos relacionamentos familiares.
É possível que você esteja passando por angústias, momentos difíceis, e isso vai requerer de você mais paciência. E que você possa, então, nesse texto de Jó, aprender um pouco mais. Trago aqui hoje um relato bastante interessante que vem a calhar, que tem o título de Perdidos no Mar. E está datado aqui esse artigo na Pastoral do dia 25 de junho de 2006, Congregação Batista de Itaipuaçu, nossa congregação lá na Rua dos Narcisos ainda. Conta aqui a história de 4 jovens que se propõem a levar um veleiro, um grande barco de 17 metros, chamado Tasman, do Maine, no estado do Maine, nos Estados Unidos, para a Flórida. E quando eles estavam passando pela costa da Carolina do Norte, enfrentaram fortes vendavais, tempestade terrível, aquele barco veio a afundar. E os 4 jovens, então, passaram 4 dias lutando no Mar Bravo, né? E suportaram aqueles dias todos ali no mar dentro de um pequeno bote inflável. Eles não tinham comida ou água e o mar estava infestado de tubarões. Num livro escrito mais tarde pela líder daqueles 4 jovens, chamada Débora, ela relembra no seu livro como um dos tripulantes gritava e amaldiçoava a Deus no meio daquela situação tão difícil que estava ali naquele bote inflável, à deriva no mar, perdidos. E apesar da fraqueza daqueles dias sem comer, sem beber, ela citou silenciosamente o Pai Nosso e pediu a Deus que lhe ensinasse algo por meio dessa crise. Ela fez esse pedido a Deus. Mais tarde, o mesmo jovem bebeu água do mar, aquele que blasfemava contra Deus, entrou em delírio, pulou no mar e foi devorado pelos tubarões. Finalmente, os sobreviventes foram resgatados por um cargueiro russo que passava na região. Bom, cada um de nós tem respostas diferentes em meio a situações de crises, né? Há pessoas que se desesperam, há outras, né, que ficam amarguradas contra Deus e tentam achar um culpado. Muitas vezes acontece isso, e o povo de Israel cometeu esse pecado, né, de reclamar contra Deus, esse pecado terrível, né, da murmuração. E hoje também, em meio à pandemia da Covid, é possível que em nossas igrejas nos encontremos algum amigo, algum irmão, ou mesmo um parente, um colega, que esteja amargurado, né, reclamando, colocando a culpa em outro, ou em Deus, no governo, etc. Mas essa não é, creio que, a saída. Devemos, sobretudo, orar e confiar que o nosso Deus, Ele tem domínio sempre, que Ele se importa conosco, Ele nos ama, Ele vai continuar cuidando de nós, embora a gente não vislumbre assim, nenhum cenário, nenhuma expectativa tranquila, assim, nesse tempo, mas nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso que está do nosso lado sempre e vai continuar nos conduzindo em triunfo, apesar das lutas, das tribulações, da crise que se instalou em nosso país e também no mundo todo. Voltando um pouco aqui ao texto de Jó, chega no texto, no capítulo 2, versículo 10 de Jó, em determinado momento, a esposa dele lhe diz: amaldiçoa o seu Deus e morra, porque você está nessa situação terrível. E qual foi a resposta de Jó? Né? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó capítulo 2, versículo 10. Então demonstra ali que não é à toa que até hoje, séculos se passaram, e nós falamos da paciência de Jó. Ele foi uma pessoa resignada, ele foi resistente e ele foi perseverante. Ele não perdeu a fé em Deus, ele não vamos dizer assim, abandonou
seu relacionamento com Deus, mas do contrário, ele demonstrou muita esperança e muita fé, e no final ele relata que essa experiência o fez crescer e que ele agora conhecia mais Deus pessoalmente pela experiência que sofreu. Então, refletindo um pouco mais aqui, no capítulo 1, versículo 9 e 11, vamos perceber que diante de momentos difíceis como o que estamos passando agora, muitas vezes surgem dúvidas. E aqui aparece a pessoa do acusador, né? Satanás. O nome Satanás significa acusador. E olha o que ele faz com Jó. Diante de Deus, o acusador vai acusar, né, Jó diante de Deus, e na verdade ele nos acusa um contra o outro, e nós diante de Deus. Ele tem esse papel de dividir, de acusar. E aqui está escrito assim: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma... Então dá as razões pelas quais Jó estava sendo fiel a Deus, lançando dúvida assim. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Lá em Mateus capítulo 4, ou Lucas 4, 3, está escrito assim, quando Jesus é levado a ser tentado no deserto. E o maligno, da mesma forma, vai tentar trazer dúvidas para Jesus, porque o pai tinha falado várias vezes: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o inimigo vem agora no deserto, num tempo de tentação, num momento de crise, dificuldade na vida de Jesus, e fala para ele assim: olha, se és o Filho de Deus, manda estas pedras transformarem-se em pão. Ele estava tentando, de certa forma, levantar uma dúvida ou uma suspeita que ele não fosse realmente o Filho de Deus, mas Deus tinha falado: tu és o meu Filho amado. E dessa forma também gostaria de encorajar você a não ficar alimentando dúvidas. Deus não perdeu o controle, Deus continua sendo todo-poderoso, Ele sabe o que está acontecendo, sabe da sua vida, conhece os nossos corações e as nossas necessidades, e Ele também sabe do fim, do que vem mais adiante, e de uma resposta, de uma solução, de um recurso, de algo que Ele vai levantar e vai continuar assim, suprindo as nossas necessidades pelo poder que há em Cristo Jesus. Então aqui você percebe que logo diante de Deus, o inimigo ele vai trazer essa dúvida, vai levantar dúvida. E pode ser que você esteja passando um momento de dúvida também, né? Será que Deus realmente existe? Porque estou passando pelo desemprego, pela enfermidade. Isso realmente não vai te ajudar. Do contrário, você deve buscar a palavra de Deus para que ela venha gerar e fortalecer cada vez mais a fé que você tem depositado no seu Senhor, no seu Salvador. Então o discípulo, ele pode enfrentar momentos difíceis, mas ele não pode ficar cultivando essas dúvidas. Precisa ouvir a voz de Deus e não do acusador. Então não deixe ser enganado pelo seu próprio coração ou por outra pessoa, por alguém que venha falar algo contrário àquilo que a palavra de Deus está afirmando para nós. Logo em seguida, no versículo 10, nesse diálogo que Satanás tem diante de Deus, porque ele estava perambulando pela terra, e agora Deus pergunta se encontrou o seu servo Jó, e ele fala assim no versículo 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele, e da família dele, e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Diante da acusação do inimigo, Deus, ali, né, naquele diálogo, o próprio inimigo acaba fazendo uma revelação, né, que Deus colocou em torno de Jó uma cerca. E no Novo Testamento a gente percebe Jesus falando assim, o inimigo, né, está cirandando vocês, descendo como relâmpago do céu, mas eu orei por vocês, coloquei uma cerca em volta de vocês. Os discípulos de Jesus, então, estavam
cercados pela presença poderosa de Deus, mesmo o inimigo trazendo provações, tentações, dificuldades, mas em volta de nós há uma cerca posta por Deus, e aqui o relato diz mais, né? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Deus tem cercado a nossa família, tem nos preservado do mal. Deus tem colocado a sua mão poderosa sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, para abençoar o nosso casamento, os nossos relacionamentos familiares e na igreja, no trabalho. Deus está presente. Nós habitamos na presença do Senhor. Isso é maravilhoso e isso é revelado aqui nesse diálogo entre o inimigo de nossas almas e o nosso Deus. Ele diz assim: por acaso não puseste uma cerca em volta dele? Quem é que pôs uma cerca ao nosso redor intransponível e o inimigo não poderá nos alcançar? É o nome de Jesus, é o sangue de Jesus que está sobre nós, sobre a nossa família, e Deus vai continuar assim, nos preservando do mal, nos guardando e nos guiando com seu Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 1, para caminhar aqui para o encerramento, diz assim que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ou seja, Jó não era apenas um discípulo paciente, ele era mais do que paciente, ele era justo e ele temia a Deus. Então aprendemos aqui que Jó foi honrado por Deus, suas orações foram atendidas por Deus, e no final ele foi socorrido, amparado e abençoado por Deus, mas logo no início aqui diz que ele era um servo irrepreensível, e nós devemos nos inspirar na vida de Jó. Portanto, nós queremos ser discípulos de Jesus, queremos ajudar outras pessoas no discipulado, nós também precisamos dar bom exemplo, dar bom testemunho e vigiar e orar para que não caiamos em tentação, mas que possamos ter uma vida digna. E assim, outros darão testemunho, como está dito aqui de Jó, o próprio Deus dando testemunho do seu servo Jó, homem íntegro, justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal. Tenho certeza que se nós agirmos assim, Deus vai ouvir a nossa oração, vai continuar nos orientando e nos abençoando em tudo que nós colocarmos nas nossas mãos. Então, haja o que houver, em toda circunstância, trabalhando ou desempregado, com saúde ou enfermidade, não importa, com dificuldades na família, com dificuldades financeiras, que no meio das dificuldades você possa colocar a sua confiança no nome poderoso do nosso Deus, que você seja paciente, que você possa ser perseverante, que você não venha desanimar, mas que você possa ter a sua fé inabalável no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de orar rapidamente para terminar a mensagem com você. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, abençoe esse irmão, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus recursos, seus projetos. O Senhor é a nossa grande fortaleza e o Senhor desembaraça perfeitamente os nossos caminhos. A nossa esperança está no Senhor. A nossa fé está colocada no poder que há no nome de Jesus. Assim como o Senhor ouviu e abençoou a vida de Jó, nós te pedimos agora que abençoe cada família da nossa igreja. Abençoe, Senhor, os nossos familiares e que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus e nos guarde de todo mal e que possamos aprender algo novo durante as dificuldades da nossa caminhada. Nós te suplicamos isso humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vocês.